Olá, meus amigos, irmãos da fé aqui na radioanjos.com.br. Estou com você nessa oportunidade, trazendo mais uma programação, uma mensagem, algo do céu para você. Essa programação que está disponível 24 horas na radioanjos.com.br e também pelas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, onde nós estamos sempre levando uma mensagem de fé para a sua vida. E se você, claro, quer participar, é só você se solicitar aí. Dentro do nosso site temos o grupo através do WhatsApp, onde você participa, né? Tem as mensagens, os canais de acesso também para você, né, pedir um convite, um acesso especial para você participar e a sua comunidade também, certo? Então aguardo você aqui na programação da Rádio Anjos. Hoje especialmente quero, né, destacar que estamos no estúdio e falando com o Diogo Friso. Diogo Friso vem trazer algo do céu, uma mensagem do seu coração, aquilo que Deus tem feito na sua vida, né, Diogo? Muitas coisas acontecendo e você, né, vivendo esse tempo maravilhoso. Exatamente, quero dar uma boa tarde aí para todos que estão nos acompanhando. Demis, eu também agradeço o convite, éramos para estar aí em outras oportunidades também, mas agora Deus preparou esse tempo e a gente está aqui para falar um pouco aí sobre esse assunto e as maravilhas de Deus na nossa vida. Grandes coisas têm acontecido nesse meio, né? Esse ano é um ano de muitas mudanças e transformações, né, Diogo? Eu falo assim, né? O Diogo do ano de 2024 não cabe mais, né, no ano de 2025. Muitas coisas têm se transformado e eu creio que é o mover de Deus sobre a sua vida nesse tempo todo, né? É interessante essa colocação e muitas vezes você encontra um amigo, você encontra uma pessoa e de repente você olha para ele e fala: nossa, o fulano mudou, a fulana mudou, mas eu acredito que esse é o propósito. Nós precisamos mudar e precisamos mudar para melhor. Então, quando você fala que uma pessoa ela não cabe a quem ele era no ano anterior, é porque ele sofreu mudanças e olhando aí esse cenário a gente vê que foram mudanças positivas, mudanças para melhores. E tudo isso a gente atribui à graça de Deus. Então, quando você me fez o convite, Demis, para nós falarmos um pouco sobre fé, eu até aproveito para fazer esse questionamento para quem está nos acompanhando, quem vai nos acompanhar. Quando você se depara com essa pergunta, o que é fé? Para você, o que é fé? Será que a primeira resposta que vem à mente, será que está ligado à religião, a uma crença, talvez uma crença sem fundamento? O que vem à mente? Então, cada um vai ter uma resposta, mas o mais importante é que a fé, ela vai além de uma crença, ela precisa ir além de uma religião. A fé, ela precisa ser um estilo de vida e nós precisamos viver conforme a nossa fé. No caso aqui, nós que temos a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Então, nós vivemos de acordo com o que a Bíblia nos direciona e então, sim, congregamos no templo com os nossos irmãos em Cristo. Ô Demis, eu sei que a gente vem aí com esse intuito de falar sobre fé, mas eu também quero fazer um bate-papo contigo. Então você sinta à vontade para a gente conversar, para a gente falar um pouco sobre fé, para a gente discorrer um pouco sobre esse assunto. Eu sei que você tem uma vivência, você tem as suas experiências. Eu acredito que tanto nós aqui conversando com também os que nos ouvem, nós temos as nossas experiências. E se nós não tivermos fé, nós vamos sucumbir. Nós não vamos dar conta. A grande questão é no que a nossa fé ela está fundamentada, o que baseia a nossa fé, o que nos sustenta. E eu tenho isso para a minha vida e tudo isso vai trazer um direcionamento para que nós estejamos caminhando. Eu gosto muito do que Hebreus no capítulo 11 versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, muitas vezes nós ainda não estamos vendo, mas a fé nos sustenta, a fé nos faz acreditar, a fé nos põe de pé para que nós estejamos caminhando rumo ao objetivo, ao propósito. Você concorda comigo? Claro, acredito que todos nós temos momentos difíceis e a fé, ela nos mantém acordados, dispersos,
eu falo assim, ligados mesmo com o propósito objetivo final das coisas, né? Então, por mais que haja uma situação, um momento onde nós estamos vivendo algo que não condiz com aquela vontade, com aquilo que nós desejamos, né? Mas sempre nós temos uma esperança, né? Que estamos, sim, direcionados para um caminho, e esse caminho é o caminho, né, que vai nos dar proveito através da adversidade, né? Então, às vezes nós temos grandes obstáculos, né? E nós falamos, poxa, mas eu não queria isso na minha vida. Mas você vai vivendo e passando essa experiência, e no final das contas, aquela lição, né, que você teve ali, né, serviu para que você fosse avaliado numa prova da escola, né? Você fez a prova da escola, quem sabe, né, aquela lição ela te, né, avaliou nessa prova, né? Você tirou uma boa nota, né? Você conseguiu superar isso, aprendeu uma boa lição e com certeza foi aprovado, né? Um aluno, né, que passa e supera, né, aquela dificuldade, você não volta atrás, como eu disse, né? Eu acho que o forte aqui que eu vejo muito na vida do Diogo me espelha muito sobre isso, né? Fala assim, né? O Diogo, o ano 2024 era uma pessoa, 2025 agora é outra pessoa. Então, uma vez eu recebi uma resposta de oração, e Deus falou para mim assim: eu mudo a sua vida em 1 minuto. Em 1 minuto eu mudo a sua vida, né? Então as histórias, elas são mudadas através do poder de Deus, e isso vem através da fé, né? Muita fé e crer, né? E perseverar, porque esse caminho talvez hoje não é o caminho que você queira, mas é o caminho que Deus vai usar para te colocar numa outra condição, numa outra situação, numa outra oportunidade. E é isso, Diogo. Eu vejo muito o agir de Deus sobre a sua vida, né? E como nós precisamos entender, né? O processo, né, é lento, árduo, né? É um aprendizado, e nós estamos evoluindo, né? Com certeza. Sendo aperfeiçoados nesse sentido. É interessante que a fé, ela não é acreditar no escuro. Não é você acreditar em algo que é vazio. A fé que eu vivo, que eu acredito, é acreditar no Deus fiel que pode todas as coisas. Então, como você bem colocou, ou pegando até um exemplo do culto de ontem, faço parte da Primeira Igreja Batista, para quem não conhece, ontem o pastor ele trouxe uma bela aplicação e analogia ali, quando expõe a mensagem de Marcos capítulo 6, e aí ele vai falar quando Pedro ele caminha sobre as águas, quando os discípulos enfrentam a tempestade. E é interessante que eles estavam seguindo a orientação de Jesus. Jesus mandou eles montarem no barco, entrarem naquele barco e seguirem no mar. E eles fizeram o que Jesus mandou. Mas isso não livrou eles de passar uma tempestade, de passar por um momento difícil. E isso não nos faz diferente como cristãos, e a ponto de nós não enfrentarmos uma tempestade, momentos difíceis. O pastor até usou um termo que eu gostei bastante: o cristão não significa estar numa sala VIP. Ou seja, se nós somos cristãos, isso não vai nos isentar de problemas, mas nós precisamos ter fé nesse caráter fiel que Deus tem para com as nossas vidas. Então, Demis, Deus ele nos mostra a todo tempo que Ele é fiel. Deus ele nos dá a direção para que nós estejamos caminhando junto a essa fé. E mesmo em obediência, nós muitas vezes vamos viver tempestade, mas é certeza que Deus ele é fiel e Ele vai estar conosco. Então, ao longo da minha vida aí, eu que nasci praticamente no lar cristão, vou na igreja desde que me conheço por gente. Com 14 anos, no ano de 2004, me batizei, e para a glória de Deus, com a graça dele, estou na mesma igreja em todo esse período, sempre que possível tem as oportunidades de servir em algum ministério, e em tudo isso a gente vê a fé em Deus, e Ele quem nos abençoa, Ele quem nos sustenta. Assim como quando nós olhamos para Abraão, quando ele é chamado para deixar a sua terra, ele precisa ter fé. E muitas vezes nós vamos viver situações as quais não entendemos, mas nós precisamos ter fé, e por isso eu quero compartilhar essa palavra para quem está nos acompanhando.
Quando ele deixa a sua terra, quando ele deixa a sua parentela, a fé, ela é isso, é dar passos sem ver o caminho por inteiro, muitas vezes. Nós precisamos ter fé naquilo que Deus tem nos direcionado, naquilo que Deus tem nos pedido, naquilo que Deus tem nos mostrado. Isso é custoso, isso é dolorido, mas nós precisamos ter fé, e hoje nós vamos falar muito sobre fé, de que se Ele está dando a direção, como tem um ditado, se Ele aponta, Ele paga a conta. Então, se Ele está dando a direção, Ele vai trazer o sustento. E como você falou hoje, das mudanças de 2024, que era um outro Diogo diferente desse 2025, então a gente muda, buscamos mudar para melhor, e com a graça de Deus temos conseguido, e a fé ela está relacionada. Estar vereador hoje parece que é algo muito recente, mas os primeiros convites eles vieram cerca de 12 anos atrás. Mas Deus ele sempre mostrou que não era o momento, que não era o tempo. Desde os meus 22 anos de idade surgiu o primeiro convite. E de lá para cá, cada ali 2, 3 anos, no período onde começam as articulações, vinham seus convites. Mas Deus ele sempre não deu a resposta positiva. E a gente precisa ter fé para saber que Ele tem o controle de todas as coisas e sabe quando é o melhor e qual é o momento certo. Tanto é que, quando veio esse convite ano passado, a gente teve ali em várias reuniões, você participou de vários momentos. Quando veio esse convite, Ele direcionou, Ele mostrou o tempo, e a esposa, que é o termômetro, quando eu conversei com ela, falei do convite, ela falou, eu acho que agora é o momento. E realmente, as coisas caminharam e hoje nós estamos aqui. Ou seja, aqui como esse exemplo de Abraão, ele disse sim para o chamado de Deus. Ele sabia o início do caminho, mas ele não sabia onde Deus iria levar ele. E assim nós estamos vivendo, acreditando na fidelidade de Deus, acreditando que Deus ele tem um controle. E se eu pudesse deixar uma mensagem baseada nisso para quem está nos ouvindo, eu espero que estejam atentos a cada momento. Eu não sei da dificuldade que cada um passa, e é interessante até falar sobre isso. Não é porque a gente está no propósito, no tempo de Deus, que nós não temos dificuldade. Nós temos dificuldade, nós temos lutas, nós temos aflições, mas nós temos fé em Deus. Que muitas dessas aflições talvez não é por conta de um pecado, não é por conta de algo que nós fizemos errado, mas é porque Deus ele quer nos aperfeiçoar, e nós somos aperfeiçoados até que Ele esteja nos preparando para que nós estejamos indo, caminhando de nível em nível, até que Ele entenda que é tempo de nós entrarmos num caminho diferente, vivermos algo novo. E por isso o convite para cada um que está nos acompanhando. Está num momento difícil? Não desiste não. Tenha fé, mas a fé não no escuro. A fé em Deus, na sua palavra, naquele que foi com Abraão, com Jó, com Davi, e é com muitos que hoje fazem parte do nosso dia a dia. Talvez você está com a fé esmorecida, mas tem pessoas do lado que estão passando lutas e dificuldades e não perdem a fé, porque Deus ele tem sustentado. Então, Demis, eu acredito que você também tem as suas vivências, momentos de fé, pode contribuir com isso. Todos nós temos, né? Ser cristão não é estar numa sala VIP onde tem tudo à vontade. É importante mesmo ter, né, essa consciência de que nós estamos passando por um período, né, de crescimento. Então, certamente, em algum momento, né, dessa jornada, né, você vai enxergar ali a fé em ação, né, ela agindo, porque você tem orado e tem crido em coisas que desde criança, né, e vão se revelando aos poucos, né, talvez na fase adulta, depois, né, de um tempo, né, você tem a sua fé respondida, né, até a fé de uma criança, ela é respondida depois de um tempo, tem coisas que estão acontecendo na minha vida que foi orações de anos e anos, né, Sim. estão acontecendo agora, né, e eu vejo pessoas que também passaram por essa fase e às vezes não encontram, né, uma alternativa, e eu vejo assim, quanto Deus está
agindo e a pessoa às vezes não consegue enxergar. Eu falo assim, né, pessoas que estão nessa jornada, nessa caminhada, e eu vejo hoje, pela minha vivência, experiência do que eu já passei aquilo, eu vejo Deus agindo sobre a vida dela. Só que ela não consegue enxergar que Deus está no controle de algumas circunstâncias e situações difíceis, né? Então, a fé, às vezes, né, depende muito de quem está crendo. Exato. Né? E, às vezes, eu falo assim, mesmo que a gente não tenha fé, Deus não deixou de existir e fazer por você. E isso eu vejo como Deus é bom e é poderoso, porque nem tudo que nós cremos, Deus vai fazer para você nesse momento, mas tudo que você precisa, Ele vai fazer mesmo que você não creia. Então, tem coisas que estão acontecendo hoje, que mesmo que você não creia, Deus está agindo em seu favor. Então eu vejo dessa forma como um Deus tão poderoso, né, tão abundante em graça e favor e graça, Ele age em meio a todas as circunstâncias, mesmo nós não crendo, porque Ele sabe o que é melhor para nós, o que nós precisamos de fato. Então, mesmo nós não crendo, Ele deu um novo dia, né, uma nova oportunidade, né, o sol brilhou novamente, o ar continua, né, respirando ali, os rios não deixaram de brotar suas águas, suas fontes continuam brotando e brotando, mesmo que eu não esteja crendo para isso. Nem lembrei dos rios hoje, mas tem rios e peixe e vida abundante, porque Ele não para de trabalhar, né? Como Jesus diz, Ele não para de trabalhar nem um dia. E isso eu vejo a fé como algo poderoso, né? Se mesmo nós não crendo, Deus faz grandes coisas. Imagina aquele que crê, né? E quão amoroso é esse pai que quer realizar os sonhos e os desejos dos seus filhos, porque algum dia você creu. Mas também vejo como nem tudo que nós queremos e pedimos é algo, né, muito bom. Às vezes tem coisas que nós não estamos vendo o futuro, porque nós não vemos do alto, não temos a visão aberta, a plenitude das coisas. Então, algumas petições são claras e visíveis, mas outras, né, podem ser danosas. Então, Deus conhece o tempo, né? Ele sabe a nossa necessidade e aquilo que vai fazer bem para você. Porque às vezes você está pedindo algo e Deus conhece o teu coração e sabe que não é o tempo, porque você precisa de uma maturidade para poder assumir aquela posição, né? Quem sabe um jovem de 18 anos está querendo aí tirar a carteira de motorista. Ele vai lá, tira a carteira de motorista, mas não ganha o carro, né? Então nós temos esse contexto assim para poder entender, falar assim, olha, eu tenho a carteira de motorista, fiz as provas, passei na autoescola, mas ainda não tenho o carro. E quando eu vou ter o carro? Olha, aí depende de muita coisa, né? Mas, assim, como você disse, Diogo, nós estamos vivendo na fé, mas é uma fé de ação, né? Se eu quero ter um carro um dia, eu preciso ir na autoescola, tirar minha carteira de motorista e estar preparado para o momento certo, né? Como você falou, muitas coisas chegaram a você, não era o tempo certo, mas você estava preparado. Estava pronto para aceitar um convite quando Deus desse a resposta certa, naquele tempo, naquele momento. Então, pensando dessa forma, né, como a fé é importante nós agirmos, mas também esperar o tempo certo de Deus é o segredo do sucesso, né? Nós estamos nesse ambiente assim, de fé, muita expectativa, mas que, né, a resposta final ainda é do nosso paizão, que está cuidando da gente de multiforme graça, né, de favor em favor, né, poderosamente em nossas vidas. E você falando, eu até pensei aqui, e é interessante nós termos em mente que a fé não nos livra da dor. A fé não nos livra da dor, mas ela nos dá uma capacidade de passar pelos momentos de dores. Então é importante nós termos isso em mente, que a fé não nos livra da dor. A fé não nos livra da dor, mas ela vai dar todo o necessário para que nós estejamos vivendo aqueles dias que são mais doloridos. E nós sabemos que esses dias, eles existem, esses dias, eles vão vir
vamos passar, eles vão voltar e como diz a Bíblia, nós precisamos estar preparados para o dia mau. E se a Bíblia nos mostra isso, é porque ela já está dando esse indicativo de que o dia mau, ele vai nos assolar, ele vai bater a nossa porta. E a fé, ela vem justamente para mostrar que, apesar do dia mau, quando nós temos fé, nós teremos em Deus toda a condição para passar por esses dias, por esse momento, seja na família, seja no trabalho, seja uma crise profissional, política ou o cenário, independe. A grande questão é aonde está baseada a nossa fé. Então, Demis, quando nós vemos e conversamos sobre fé, nós temos um leque muito grande. Eu, se for para falar de fé, eu dou graças a Deus pela família a qual eu cresci, os ensinamentos que os meus pais me deram, o preço que eles pagaram para que nós estivéssemos ali recebendo uma educação, e tudo isso vem num caminhar, um propósito, e nós entendendo e abraçando as oportunidades para que quando elas chegassem nós estivéssemos prontos. Como um cavalo, aquele velho ditado, o cavalo ele passa encilhado, mas você tem que saber montar, porque pode ser que o cavalo não passe de novo. Então você vai se preparando, você vai vivendo cada momento, acreditando que no tempo certo as coisas vão acontecer. Então assim, nós estamos aí em uma linha muito tênue, porque nós falamos de fé e tem muita dificuldade pelo caminho. E é justamente esse o propósito, de nós sabermos que quando a nossa fé ela é real, quando a nossa fé ela é viva, quando a nossa fé é verdadeira e baseada num Deus, único Deus verdadeiro, nós vamos enfrentar e vencer qualquer dificuldade. E é um ponto positivo, como você falou do carro. Talvez esse vencer não signifique que a gente vai ter o carro quando a gente quer, mas nós sabemos dirigir, e quando tiver a oportunidade as coisas vão acontecer. Então assim, Demis, quando a gente fala de fé, eu vou lembrar da minha família, eu vou lembrar da minha trajetória profissional, todos os meus empregos que eu passei, sem exceção, foram frutos de oração. Desde o primeiro, com 13 anos, que eu considero emprego, porque antes disso já cortava grama, vendeu picolé, fez um punhado de coisa. Mas desde o primeiro emprego, que foi entregando jornal, foi fruto de oração. Trabalhar ali numa elétrica, mercado, como técnico de som, vendedor, armazém. Então sempre ali relacionado com a oração. Porque quando nós orávamos, pedíamos a Deus, Ele abria a porta certa. E por isso o convite para todos que nos ouvem, independente da situação, tenha uma fé verdadeira. Tem uma fé verdadeira num Deus verdadeiro, que Ele se compadece da nossa dor e dá o sustento, as ferramentas necessárias para nós passarmos pelo dia de dor. E quando a gente passa pelo dia de dor, quando a gente está vivendo, dói muito. Mas quando a gente atravessa a ponte, a gente vê que valeu a pena, o quão benéfico foi e o quanto nós aprendemos, o quanto é possível tirar proveito de um momento de dor. E a Bíblia mesmo nos mostra isso. É muito fácil a gente estar ali em uma festa, em uma comemoração, mas o aprendizado mesmo vai ser lá em um velório. E ali a gente vai ter um pensamento, uma reflexão e tirar bons aprendizados. Então assim, Demis, a fé ela tá aí. Eu falo de fé, eu lembro muito de Jó. Jó é um cara, tá na Bíblia, a gente pode aprender muito com a fé que ele teve. Jó, ele orava para que, se talvez por acaso, porventura, o filho tivesse pecado, ele orava e fazia um sacrifício. Rapaz, que fé é essa? Que temor é esse? Mas ainda assim ele foi assolado, Deus permitiu a aprovação veio, foi finança, foi filhos, foi esposa, foi tudo, menos a fé em Deus. E por isso a importância de nós termos uma fé sólida, concreta, baseada na verdade, porque senão nós vamos ser levados aí por qualquer vento de doutrina. E nós temos vivido muitas experiências naturais
né, que exigem a fé sobrenatural, né? Especialmente nesses tempos aí onde nós vemos, né, muitas palavras de Cristo se cumprindo diante dos nossos olhos. Nós temos, né, promessas, né, de tantos conflitos, né, tantas guerras, tantos acontecimentos e fatos que nós vemos hoje no dia a dia, como, né, Jesus disse na sua palavra, né? Então isso nos chama também, né, a um momento de consagração, de renúncias, né, de orações e mais intimidade, porque nós vemos todo aquele momento de preparação para algo que ele disse, né, que estaríamos juntos até a consumação dos séculos, mas que essas coisas seriam necessárias, né? Então, quanto a essa questão do fim dos tempos, né, e tempos, nós sabemos que ele está no controle de todas as coisas, né, mas nós vemos isso também, né, com muita atenção, muita preocupação e zelo pela sua palavra, porque, né, é como se fosse uma sombra das coisas que estão por vir, né, que vão crescendo e crescendo a cada vez mais, né? Sim. Porque hoje é uma guerra aqui, outra lá, e aí vai se inflamando a coisa, vai crescendo, né, Diogo? Então, quanto a essa questão, né, de estarmos cada vez mais íntimos, mais, como diz, né, relacionados com Ele, próximos da sua palavra e da sua vontade, é onde nós precisamos estar com fé, porque realmente todos os sinais já se mostram, né, à nossa vista, pelo menos aqueles que creem, né, eu entendo que vai acontecendo grandes sinais em nossa mente, né, falando com a gente constantemente. E então, Denis, eu aproveito também para, nesse mesmo gancho aí de falando sobre fé, falando sobre tempos, para também lembrar um pouco aí do que a fé fez na minha casa, seja antes do casamento, como eu falei, eu venho aí desse lar cristão, e aí a gente teve todo um ensinamento, e é interessante que ainda ali na minha adolescência, início de adolescência, tinha um campinho de futebol na frente da minha casa, e nos domingos tinha jogo, e eu, no time que eu jogava, eu era titular. Só que nos domingos também temos EBD, que é a Escola Bíblica Dominical. E o meu pai, muito sabiamente, muito democraticamente, ele falava: você vai jogar depois que vir da EBD. Ponto. Então, de uma maneira muito democrática, eu tinha uma opção: ir na EBD e depois jogar bola. E muitas vezes indo sem entender, sem querer. Depois, chegando na minha juventude, hoje ainda enquanto jovem, vou carregar isso para minha vida, eu pude entender o quão precioso foram aqueles ensinos. Porque mesmo muitas vezes não querendo estar ali na EBD, eu estava recebendo um direcionamento de Deus baseado na palavra. E tudo isso, quando chegou o tempo, na juventude, nos dias de hoje, foram trazendo maturidade. Então, aqueles ensinos que, mesmo eu não querendo estar lá, foram muito mais relevantes do que se eu tivesse ficado ali jogando bola. E hoje, enquanto casal, casamento, família, eu louvo a Deus, porque o relacionamento que eu tenho, ele é fruto de oração. E por que eu destaco a oração junto com a fé? Porque não tem como eu ter fé e não saber pedir. E a Bíblia, ela fala sobre isso, que nós muitas vezes não recebemos porque não sabemos pedir. E junto comigo tem uma esposa sábia, uma esposa companheira, Gabriela, eu aproveito para deixar um beijo para ela, mãe carinhosa, zelosa, preocupada com os filhos. E nos momentos de dificuldade que nós vemos quem está ao nosso lado. Nos momentos de dificuldade, nós vemos quem que realmente vai se dispor e se propor a lutar, lutas que muitas vezes quem está olhando ali um pouco mais distante não está vendo. E junto comigo eu tenho... mandou mensagem para mim, eu me perco tudo aqui, cara. O bom do ao vivo é isso, né? Eu tô falando que eu me perco. Eu tenho comigo uma esposa sábia, que realmente ela está junto
e ela se propõe a caminhar nessa fé. E aí por muito tempo, Demis, o que eu já disse, que um casal no seu quarto, ele vive momentos de intimidade. Isso é maravilhoso. Mas eu dou graças a Deus porque, apesar de intimidade como casal, a gente junto pôde vivenciar intimidade com Deus. E isso também é inigualável. Quando um casal dobra o seu joelho, vai lá, ora e no secreto busca a Deus, não tem preço. Não tem preço. E Deus, como diz o salmista, Ele não está com os ouvidos fechados para ouvir o nosso clamor. Ele nos ouve. Ele está ali ouvindo o nosso clamor. E desde um gemido ali, inexprimível, que não tem palavras, ele só tem choro. Quando nós temos fé, tem a compreensão de Deus que através do Espírito Santo transforma as nossas lágrimas em palavras para que isso se torne uma oração. Então assim, Demis, é maravilhoso a gente falar sobre fé, é maravilhoso nós termos a certeza que Deus ele tem o controle sobre todas as coisas, é maravilhoso ter a certeza de que a nossa fé não está no escuro, onde nós não sabemos para aonde Deus vai nos levar. Então nós não sabemos o todo, mas nós temos a certeza de que Ele é fiel e o melhor vai acontecer. E o convite que eu sempre deixo é para que nós tenhamos aí a nossa fé baseada em Deus, que é vivo, verdadeiro e sempre está falando aos nossos corações. Amém. Nós cremos que, né, temos aí visto grandes coisas, né? Como você disse, experiências aí, coisas que nós vivemos na infância estão se realizando hoje, né? Coisas que você, né, orou para acontecer, né? Demora um tempo para surgir e surge, mas surge no tempo certo, né? Como a gente tinha comentado aqui, né? Quanto a fé é importante que ela não desfaleça mesmo diante da adversidade, porque você falando sobre os discípulos no barco, e eu fiquei pensando como Deus ou Jesus estava ali, né, naquele tempo todo no barco, né? Não estava com eles, mas assim que surgiu a tempestade e a adversidade, ele se prontificou e apareceu e trouxe ali uma tranquilidade para eles, né? Exato. O momento é crer que Deus tem o controle de todas as coisas, independente da tempestade, né? Se o barco às vezes ameaça afundar, ele está ali do lado, né? E pronto para ouvir o clamor. Como você disse, muitas coisas elas estão acessíveis pelo clamor, pela oração, pela intimidade e relacionamento com Ele, porque é até uma frase que se diz muito na Bíblia, né? Jesus falando: o que queres que eu te faça? Então a gente vê Jesus nesse contexto, né, pedindo que você peça a Ele, né, creia que Ele pode resolver, né, nesse sentido. É interessante essa colocação, e quando a gente fala sobre fé, nós não estamos somente falando sobre a fé. Na verdade, nós precisamos viver todos os dias como quem tem fé em Deus. Então, o chamado para cada um que está aí nos ouvindo, que vai assistir, que nos acompanha, é não somente falar sobre fé, mas viver como quem tem fé, e fé em Deus, no único e verdadeiro Deus vivo. E aí eu aproveito também para voltar ali um pouco, quando você falou sobre situações que a gente vivenciou, pensou, até mesmo orou e hoje acontecem. Eu, em um momento aí, falei de uma maneira exclusiva, já falei outras vezes, mas acabei lembrando que na minha adolescência, às vezes passava alguma pessoa ali na frente de casa e a gente sempre comentando, cidade de interior, bom. Aí minha mãe, quem que é esse aí? Os pais sempre querendo saber quem que é, preocupados. Falam, não, esse é meu eleitor. Nem título de eleitor tinha, né? Então as coisas caminharam, a gente viveu aí de uma maneira que não tinha essa pretensão, mas Deus, que tem um controle sobre todas as coisas, permitiu, e hoje a gente vem buscando aí trabalhar, ouvindo, para levar a voz da população adiante, para que a cidade, a população ganhe com isso. Amém, Diogo. Eu creio que Deus tem, né, uma jornada maravilhosa para
para sua vida, né? E que é só o começo de grandes coisas que, né, vão acontecer, porque até 2028 nós temos, né? Nós temos uma boa jornada. Temos uma boa jornada. Eu acredito que também outros momentos como esse, você comentou aí enquanto a gente estava nos programando para entrar ao vivo, você comentou sobre Legendário, sobre algumas outras situações. Então eu acredito que a gente pode voltar aí com alguns assuntos mais específicos, pontuais, e aí sempre buscando aí levar uma palavra, um direcionamento para aqueles que nos acompanham. Eu acredito muito que talvez o que falta em mim pode ser que esteja em você, no Léo que está aqui nos assistindo, em quem está nos ouvindo, porque o intuito é esse, que nós estejamos aí aprendendo uns com os outros e vivendo conforme Deus nos direcionou e pediu que nós estivéssemos vivendo. Amém? Amém, amém. Eu quero deixar esse espaço aí para você fazer as suas conclusões e considerações, né? Lembrando que você continua aí na cidade fazendo seu trabalho como vereador hoje em Maracaju, e isso é muito importante, ter, né, vários projetos voltados à questão de fé, questão da Bíblia, né, e permanecer dentro desse caminho para a gente é muito importante, porque sabemos quanto é importante que as pessoas conheçam esse Deus que tem mudado vidas. Demis, mais uma vez eu quero agradecer pelo espaço. Sei que tem sido um parceiro nosso aí, acredito que parceria é isso, ela tem que ser bom para os dois, e esse trabalho a gente agradece, poder estar aqui e falar um pouco sobre fé e aquilo que Deus ele já fez na nossa vida através da fé é sempre maravilhoso, é sempre gratificante, e eu aproveito para pedir para aqueles que não seguem, estejam nos acompanhando aí nas redes sociais, @Diogo Friso. Ali a gente também tem falado um pouco sobre o trabalho no Legislativo, o trabalho para nossa cidade, população. Temos ali também sempre deixado um devocional, que é algo que faz parte do nosso dia a dia. Então, poder compartilhar sobre a nossa vida na rede social é sempre um prazer, e a gente vê que Deus, ele continua usando pessoas. Eu sei que Deus, ele pode e tem usado a Rádio Anjos, tem usado a nossa vida, e Deus, ele é tão maravilhoso e gracioso que nos dá esse privilégio de sermos usados como ferramentas dele, e que tudo isso seja por ele e sempre para a glória dele. Amém. Amém. Obrigado, Diogo. Obrigado, Léo. Leonardo, que está aqui acompanhando também, né? Você ouvinte. Já, né? Léo. Viu? É irmão da fé também. Vamos lá, com a programação da Rádio Anjos continua. Esse é o primeiro encontro aqui com o Diogo Friso. Eu quero, né, já deixar o convite estendido para próximos encontros, momentos de fé, né, trazer essa palavra, né, direcionada para a sua vida, né, e que você possa contribuir também com, né, você compartilhar essa mensagem para pessoas que estão também nessa jornada de fé, né? Pessoas que ainda não conhecem esse Deus, não conhecem, né, o Diogo Friso ou a Rádio Anjos. Então, todo esse trabalho aqui é voltado para que a palavra alcance mais e mais vidas nessa jornada, porque Amém. Não para, né? A palavra não para. Ela frutifica e frutifica e vai gerando frutos, né, e vai crescendo cada vez mais, né? Obrigado mais uma vez, Diogo. Tamo junto. Um abraço para você. Deus abençoe a todos. Amém.